Olá a todos, nós voltamos com as nossas conversas de balneário. Quando a época começa a abrandar, nós começamos a voltar a estes podcasts mais informais. Nós hoje estamos aqui no nosso espaço habitual como dá para ver aqui, com o Pedro Ribeiro, que é jogador de futsal. Como é óbvio e como é habitual, ele já se vai apresentar. Hoje, como se calhar já estão a perceber, quem costuma ver os nossos podcasts no YouTube, o nosso setup está um bocadinho diferente, portanto eu hoje estou sozinho. A probabilidade de correr tudo mal é gigante, nós vamos lutar contra isso e tentar que a coisa flua o mais normal possível, sempre que a coisa não é muito normal. Pronto, o Pedro fez o favor de trazer aqui uma camisola já para nós acrescentarmos ali à nossa parede, que está a começar a ficar pequena para tanta coisa, o que é ótimo. Uma camisola da passagem então pelo Dinamo, uma grande passagem, ele já vai falar sobre isso, e eu vou-lhe passar a bola exatamente no sentido dele se apresentar e falar um bocadinho. Ele vai começar uma aventura diferente no futsal. Vamos passar a bola então ao Pedro. Pedro, por favor, apresenta-te, tirar aqui isto não é teu, já está tudo escangalhado. Apresenta-te, por favor, fala-nos um bocadinho sobre ti e do teu trajeto. Boa tarde, o meu nome é Pedro Ribeiro, jogo futsal há 10 anos. Tive uma longa passagem pelo Dinamo, que muita gente sabe que é o meu clube de coração, o clube onde eu comecei a jogar, o clube onde eu cresci, onde me formei, onde fiz o meu primeiro ano de sénior. Foram 9 anos ao serviço do Dinamo. Conquistei muitos troféus e aprendi imensas coisas com diversas pessoas, desde os títulos distritais aos títulos nacionais, 2 subidas a campeonatos nacional, tanto em sub-19 como à Liga Placar. Agora, esta época que terminou agora em abril, decidi mudar assim um bocado, sair ali da zona de conforto e experimentar novas andanças, novas coisas, e decidi embarcar numa equipa diferente. Estive ao serviço do Saavedra Guedes na 3ª Divisão Nacional, na Série B. Foi uma época em que também aprendi coisas novas, porque a cada época que passa, mesmo mantendo a estrutura, vai sempre aprendendo coisas novas, e mesmo estando a lidar com as mesmas pessoas, aprende sempre coisas diferentes. Tinha um grupo top, espetacular, com muitos colegas que tinha jogado contra eles na formação, ou seja, foi também uma coisa agradável poder partilhar balneário com aqueles colegas. E agora, próxima época que aí vem, vou embarcar numa aventura um bocado diferente. Vou jogar para uma equipa dos Açores, da Ilha Terceira, o Barbarense, e espero que corra da melhor maneira. Exato. Diz-me, vamos falar aqui só um bocadinho das tuas épocas mais jovens, ok? Tu falaste aqui em 9 anos de Dinamo, não é? Com que idade é que começaste a jogar? Comecei com 11 anos, era infantil de primeiro ano. Esta foi a tua primeira e única modalidade, ou tentaste outras? Já pratiquei outras modalidades, desde natação, também andei na área da defesa pessoal, também... sim, foi um bocado à base disso, na natação. Mas assim, relacionado com futebol, futsal, foi a primeira aventura foi no Dinamo. Mas estas modalidades que tu dizes, tu trabalhaste ou treinaste essas modalidades enquanto jogavas no Dinamo, ou treinavas futsal, ou foi algo que fizeste antes? Não, foi algo que fiz antes, durante a escola primária, porque quando entrei para o Dinamo quando fui para o 6º ano de escola. Desde criança até essa altura do 6º ano, pratiquei natação, andei na defesa pessoal, também tocava piano, sei que não é relacionado com o desporto, mas pronto, e foi depois, quando entrei para o futsal, deixei algumas coisas de parte e foi assim. Vamos falar um bocadinho então das tuas experiências no início do futsal. Tu tens na tua família alguém que tenha jogado futsal e que tenha de certa forma incentivado a entrar por essa modalidade, ou foste tu que decidiste que era aquilo que querias experimentar? Sim, eu quando era mais novo, em relação à idade que entrei para o Dinamo, tinha os meus amigos que jogavam todos futebol, eu queria experimentar futebol. Só que na altura eu tinha, com o passar do tempo, fui melhorando e
tinha alguns problemas assim da bronquite asmática, que é relacionado com a parte respiratória, e o facto de estar ao ar livre, de certa forma, preocupava algum, assim, criava algum desconforto nos meus pais em pensar que podia ficar com algum, sei lá, que tivesse algum impacto na minha saúde, o facto de ir tão pudesse novo, agravar, não é? exatamente, pudesse agravar sendo tão novo e querer ir para o futebol e estar à chuva e ficar sempre doente, e por ter esses problemas respiratórios pudesse causar uma situação pior. O meu pai também, na altura que eu entrei para o Dinamo, conhecia o presidente, e o que é que ele me disse? Pronto, que vais experimentar, podes ir ali experimentar futsal, que lá está, é um ambiente diferente, não é ao ar livre, é fechado, ou seja, a certo ponto, a nível de condições climatéricas é completamente diferente do futebol. No futebol apanhamos chuva, sol, no pavilhão é mais controlado, não é? Sim, é mais controlado nessa parte, e foi um bocado por aí, pelo facto do meu pai conhecer o presidente, dizer se eu queria ir experimentar ou não, e eu fui experimentar, e é a coisa que eu mais adoro fazer agora. Ainda tens na memória os teus primeiros treinadores? Ainda te lembras de quem são? Ainda falas com eles diariamente ou quando calha? Ou já foi há muito tempo? Não, isso é uma coisa que gosto de sempre recordar, o meu trajeto, porque todos foram influentes no meu percurso, e se agora consegui chegar onde estou é mérito de todos, né? Porque fizeram de certa forma parte da minha formação e aprendi muitas coisas com eles. E quais são as tuas primeiras memórias na quadra, lá no Dinamo, seja nos treinos, seja nos jogos? Quais são as primeiras memórias que tu tens, ou as memórias mais antigas que tens? Sim, as memórias mais antigas é quando entrei, já sabia jogar à bola minimamente, porque jogava na escola com os meus colegas, mas claro que nunca tinha jogado num clube? Nunca tinha jogado num clube, ou seja, foi uma situação completamente diferente. À beira de alguns que já jogavam há muito tempo, eu sentia-me ali um bocado, isto é assim um bocado complicado, mas com o tempo fui melhorando e aprendendo. O que é que achaste que era mais complicado, ou o que é que achaste que foi mais complicado na adaptação à modalidade, não é? Porque nós na escola toda a gente joga, e normalmente os campos até nem são muito diferentes dos de futsal, pelo menos na minha altura não é. Mas o que é que te custou mais a adaptar no teu jogo? Assim, acho que eu sempre fui uma pessoa assim muito franzina, digamos, e o que se calhar me custou mais a adaptar, ainda para mais na altura que eu entrei, com a idade que eu entrei, foi o perder o medo de ir ao choque e se calhar confrontar os meus colegas assim num duelo. Se calhar acho que foi aquilo que foi mais, demorou mais a ser atingido, mas depois com o tempo chega-se lá. Conseguiste. Pronto, depois qual foi o ano em que começaste, ao certo? 2015. 2015. Logo em 2015, das minhas pesquisas que andei a ver, tens uma Final Four da taça, não é? Fala-nos um bocadinho dessa experiência. Sim, foi um trajeto, foi na altura que comecei, no campeonato, não me lembro muito bem em que lugar ficámos, se não estou em erro, ficámos ali pelo terceiro, quarto lugar. Depois na Final Four, na taça distrital, porque ao contrário, no futebol tem a tendência e é assim que está programada as competições, é fazer a taça a meio do campeonato, ter um jogo aqui, um jogo ali. No futsal era um bocado diferente, pelo menos na Associação de Futebol de Aveiro, em que nós tínhamos o campeonato, depois tínhamos a taça toda seguida. Depois de ter terminado o campeonato, tivemos um foco e uma determinação. Lá está, como tínhamos ficado em quarto lugar, a época não acabava ali, tínhamos algo com que nos agarrar e um objetivo para cumprir. Infelizmente não conseguimos ir à final e poder vencer a competição, mas o facto de chegarmos a uma Final Four já foi muito enriquecedor e serviu para aprender para o futuro. E a Final Four foi onde? Lembras-te? Foi no pavilhão de Alquerubim, na zona da Albergaria, se não estou em erro. Então não foi longe? Não. Vocês fizeram tipo estágio ou ficaram uns 2 dias? Como é que foram e vieram? Como é que foi isso? Não, nós fomos e viemos, até porque nós perdemos na meia final contra o Lordale, se não estou em erro, 8-5. E pronto, depois não havia terceiros e quartos, ou seja, fomos só no sábado e viemos embora.
Tu sentiste já nessa altura, quando começaste, até porque depois praticamente na primeira época atingem uma Final Four, mas a nível individual sentiste que tinhas talento, ou seja, que havia em ti capacidade para atingir um patamar de nível sénior, e agora estar a jogar nos nacionais tão cedo que normalmente não é fácil. Sentiste logo que tinhas isso em ti, ou estavas mais naquela de te divertir e vamos ver no que é que isto vai dar? Sim, tinha sempre a convicção de que podia sempre dar melhor do que aquilo que conseguia, e foi isso que me fez chegar onde estou hoje, e tento sempre melhorar a cada dia. Sabia que tinha certa qualidade, assim, a nível técnico, até porque era o que os meus treinadores me transmitiam na altura. Pronto, acho que foi a nível da parte da qualidade técnica. Eles falavam que realmente era o ponto mais forte, mas eu não podia ficar só por aí, eu tinha que ir atrás das coisas. Lá está, a tal adaptação ao choque físico dos meus colegas foi a parte que se calhar demorou mais um bocadinho, mas com o tempo e com determinação fui chegando lá. Chegaste lá. Tu lembras-te do teu primeiro jogo oficial? Sim. E como é que te sentiste? Como é que correu esse jogo? Sim, o meu primeiro jogo oficial em que eu participei foi a segunda jornada. O primeiro eu também fui convocado, mas esse não entrei. A minha estreia foi um jogo um bocado caricato. Nós perdemos por 11 bolas a uma frente ao Maceda, jogar em casa deles. Por acaso o golo da nossa equipa foi eu que marquei, de canto. Já estávamos a perder por 10 ou por 11, mas como foi o meu primeiro golo eu festejei, e depois os meus colegas até vieram comentar comigo: então estamos a perder por muitos e tu festejas, e eu disse logo que primeira vez não conseguia deixar guardada o que estava a sentir naquele momento, e foi um momento incrível. Pá, mas a verdade é que tu marcaste o golo da tua equipa. Se todos os outros tivessem feito igual, o resultado tinha sido diferente, a verdade é essa. E tu, à parte dessa época, depois além dessa época, ao longo de todo o trajeto, que são, como tu falaste, são 9 anos de Dinamo, estes aqui já os últimos como sénior, mas são bastantes anos de formação. Há títulos, não é, que ganhaste. Dos títulos que ganhaste, desde títulos de campeão, as subidas de divisão também já como sénior, quais são os que destacavas? Assim, eu acho que destacar, eu acabo por utilizar todos assim de uma forma geral, porque todos eles foram enriquecedores e todos eles tiveram o seu momento no meu processo de formação, principalmente porque foi a maioria deles na formação. Sei que os nossos primeiros títulos daquela equipa foi em 2016-2017, nessa época, na qual fomos a segunda equipa a ganhar os 3 títulos possíveis no clube. Quem tinha feito a primeira vez, se não estou em erro, tinha sido os Séniores há uns anos atrás. Quando falas de 3 títulos, é campeonato, taça, supertaça. Exatamente, campeonato, taça e supertaça. Nós ganhámos o campeonato, ganhámos a taça e depois jogámos com o finalista da taça na supertaça e voltámos a vencer. Então destacarias essa época, né? Como se costuma dizer, esse triplete, não sei se assim se diz. Digamos que destacar é um bocado o que eu estava a dizer. Claro que os momentos, a conquista do campeonato nacional de sénior foi sem dúvida aquele que está no topo, mas assim pelo processo de aprendizagem, acho que todos eles foram importantes. Muito bem. Olha, vamos falar de uma coisa assim rapidamente, não precisamos gastar muito tempo nisto. É uma coisa que se fala cada vez se fala menos, porque já começa a passar muito tempo, mas foi sempre importante na formação, e na altura toda a gente falou disto. Nós aqui no canal falamos bastante, e até com algum pessoal, com especialistas e pais de jovens como tu na altura, sobre a questão do Covid e de ter parado tudo. O pessoal era contra, porque ia afetar a formação dos miúdos. Tu passaste por isso, não paraste, quer dizer, não desististe. Hoje atingiste o patamar sénior, estás a jogar nos nacionais, o que significa que conseguiste ultrapassar essa tempestade. Mas como é que lidaste com aqueles 2 anos, e o que é que tu achas que impacto é que tu achas que teve na tua formação?
Sim, em relação à parte do Covid-19, teve infelizmente um impacto muito grande em toda a população mundial. Aqui em Portugal, recordo-me que estava na minha primeira época como juvenil, a época terminou a meio, foi ali para a altura de março, cancelaram os jogos, cancelaram todos e ficou tudo uma incógnita de quando é que poderíamos voltar. Claro que nós, da modalidade, gostamos de ter sempre a bola no pé, havia sempre, por acaso tenho a sorte de em casa ter espaço para jogar, jogava sempre com o meu irmão e tentava manter um bocado assim ativo e não tão agarrado aos ecrãs, para também manter de certa forma. Sentiste no final quando nos libertaram, digamos assim, depois, sentiste que houve algum impacto no teu trajeto, na tua formação? Sentiste que se tudo tivesse corrido normalmente nessa primeira época de juvenil, podias ter sido um jogador diferente, ou achaste que pronto, parou, foi chato, mas estamos aqui para continuar? Sim, é questão de... era o que tinha que ser, naquele momento o mundo, digamos assim, parou. Exatamente, o mundo teve que parar e tínhamos que aceitar. Não sentiste impacto então na tua formação? Não, isso é claro que de certa forma ia ser diferente. Claro. Posso dizer que da forma que aconteceu, estou contente na mesma com o meu trajeto e com a minha evolução, mas de certa forma ia ter um impacto diferente, podia ser melhor, podia ser pior, não sei. Exato. Ok, pronto, entretanto, és sénior, não é? Atingiste patamar sénior, começas, aliás, tu jogaste pelos séniores antes de ser sénior? Sim, eu tive a minha estreia pelos séniores. Eu era júnior primeiro ano, tinha ali os 17 anos, fomos jogar a Retachos, para os lados de Castelo Branco. Já nos nacionais? Já nos nacionais, o Dinamo estava na segunda divisão. Recordo-me desse jogo como se tivesse sido ontem. Como é que foi? O jogo, o acolhimento do plantel, como é que foi tudo isso? O pessoal incrível, sempre a acolher os mais novos, fui eu e mais 2 colegas meus do Júnior, sempre a acolher os mais novos, desde nos treinos, desde nos jogos, desde a viagem, almoço, tudo, sempre prontos para ajudar e para contribuir para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Em relação ao jogo, foi um jogo um bocado caricato. Eu entrei ali no final da primeira parte, estávamos a ganhar 5-0 e o Mister até tinha comentado comigo, se as coisas continuassem a correr bem, que iria ter mais tempo para jogar e mostrar o meu potencial. Só que infelizmente esse jogo teve uma reviravolta assim um bocado, digamos que histórica, porque não acontece tantas vezes. Estávamos a ganhar 5-0 ao intervalo e o jogo acabou por terminar 8-7, mas lá está, aí está a prova para eles. Exatamente, terminou 8-7 para o adversário, mas aí está a prova que o futsal joga-se até ao último segundo. Claro. Mas, ou seja, a tua estreia nos miúdos foi um resultado também esquisito, não é? O 11-1, e aqui também foi uma situação dessa, mas diferente, mas também peculiar. Estavas nervoso? Presumo que sim. Quem foi o treinador? O treinador era o André Crudo, um treinador que não sei se antes tinha estado no Rio Ave, sei que agora está ligado à equipa de Vila de Conde, mas foi um treinador que guardo comigo sempre. Foi o que me deu a primeira oportunidade, como sempre. E depois houve praxe ou não houve nada? Não tem essa prática lá no Dinamo? Acho que lá não há assim grande rigor nessa parte. Se calhar aqueles pormenores de buscar uma baliza a meio do treino, arrumar as bolas, qualquer coisa assim, se calhar eles até na brincadeira, e nós entramos nos mais novos. Sim. Mas você já tinhas treinado com eles várias vezes ou foi uma situação pontual? Nessa época, de vez em quando íamos treinar. Nessa altura foi mais uma questão pontual. Não me recordo agora se tinha jogadores castigados ou lesionados, e surgiu a oportunidade e agarramos a oportunidade. Vocês, vou-te fazer uma pergunta de quem acompanha mais futebol do que futsal, que é uma vergonha, porque a minha única experiência como equipa técnica até foi numa equipa de futsal. Mas, que é o seguinte, a vossa transição, camada jovens séniores, que é um momento muito importante, como é que é feita ali no Dinamo? Ou seja, já percebemos que chamar júniores primeiro ano para lançá-los acontece, mas tu depois, no segundo ano de júnior, mantiveste na equipa de júniores, já integraste para o painel sénior, como é que foi? No segundo ano de júnior, nesse ano já havia a equipa B do Dinamo, que tinha sido criada no ano anterior, no tal que eu era primeiro ano de júnior. Nesse segundo ano de júnior,
Não, peço desculpa, a equipa B foi criada exatamente no meu segundo ano de Júnior, enganei-me. Surgiu a oportunidade de nós ajudarmos a equipa B a certa forma a poder crescer no patamar, porque quando criam a equipa B começa na segunda divisão distrital, que é a divisão mais abaixo aqui em Aveiro. Nós íamos lá jogar de vez em quando, assim todos os jogadores do Júnior, de vez em quando íamos à equipa principal treinar. Nessa época também tive a sorte de ser chamado para a equipa principal para um jogo em Viseu. E sim, há uma grande assim, correlação também e oportunidade para podermos de certa forma mostrar o que valemos. Essa equipa B do Dinamo, que eu penso que ainda existe. Este ano não. Já não. Ok, mas nas numa época passada. Sim. Essa equipa B do Dinamo é formada como? É malta menos rodada da equipa principal ou eles têm jogadores da zona, se calhar, que vão buscar para combatar essas... Não, a equipa B foi montada com o intuito de potenciar aqueles jogadores que, se calhar, naquele momento ainda não estavam com o que era necessário para ingressar à equipa principal, porque infelizmente nessa época que criaram a equipa B, nós ainda estávamos no distrital, e de uma primeira divisão distrital sub-19 para uma segunda divisão nacional de séniores e mesmo só de um escalão para outro já é uma diferença enorme, e foi criada com o intuito de poder potenciar os jogadores e evoluir, já ter contacto direto com esse patamar sénior, e poder evoluir e de certa forma ter ali, porque ela funciona um bocado como um sub-23, ter ali um certo maior tempo para aprender e para ganhar mais qualidade e outras competências para depois poder, de certa forma, ingressar à equipa principal. E objetivos competitivos da equipa B? Luta por títulos? Eu tenho ideia de eles terem conseguido uma taça de Aveiro já não sei há quanto tempo. Participaste nessa conquista? Como é que foi? Sim, isso foi no primeiro ano que criaram a equipa B. Que era júnior. Eu era júnior segundo ano. Os meus colegas que eu tinha estado com eles na época anterior em júniores, ou seja, esse ano era o primeiro ano de séniores deles, muitos deles faziam parte da equipa. No campeonato levavam alguns jogadores, na taça também outros jogadores, e correu bem. No campeonato não fizemos grande trajeto, mas na taça nós ganhámos a taça de Aveiro, apanhámos na meia final o campeão da primeira divisão distrital, que era a equipa de Pindelo. Tivemos um bom resultado. De certa forma nós tivemos a sorte nesse ano no Sub-19 de ter uma equipa muito competitiva, e foi no ano que nós subimos já à primeira divisão nacional Sub-19, uma equipa muito competitiva, e pudemos alcançar um título como sénior pela equipa B. E em termos de agora mais a parte de sénior, não é, que fizeste aqui, fizeste parte de uma equipa histórica, não é? Que conseguiu subidas. Tu jogaste nessa época das subidas. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito enriquecedora. Claro que no primeiro ano de sénior é sempre aquele ano, digamos que se calhar tem maior impacto na carreira do jogador, claro. Porque é aquele ano de impacto com uma nova realidade, uma realidade completamente diferente, a transição de formação para sénior. O que é que sentiste que mudou? Claro que tu também já tinhas tido alguma experiência com os séniores, portanto não era estranho para ti, mas quando entras efetivamente no balneário de sénior para frequentá-lo todos os dias, que mudança é que sentes no balneário? Sentiste alguma coisa específica a mudar ou é tudo igual? Assim, a nível de balneário, se calhar a responsabilidade. Eu tive a sorte que no Sub-19 era capitão de equipa, tinha que dar o exemplo, mas no patamar sénior é claro que há aquelas brincadeiras de balneário, de certa forma, não é? Mas mesmo em ambiente de jogo é uma digamos que uma responsabilidade completamente diferente. Sentes mais o peso da camisola? Não devia haver tanto essa discrepância, mas ali é que se nota que, e também no patamar que era a segunda divisão nacional, que tem que ter uma responsabilidade enorme. Portanto, consideras que acabou, esta é uma expressão um bocado forte, mas acabou a brincadeira, não é? Quando entras no balneário sénior, principalmente quando estamos a falar do patamar. Tu chegaste a fazer algum jogo na Liga Placar ou paraste antes? Na Liga Placar não, porque no ano que o Dinamo subiu para a Liga Placar, nessa altura eu ainda era iniciado, juvenil por aí. Agora,
neste ano, como já não estava no clube, também não fiz nenhum jogo na Liga Placar. Troquei-me aqui nas datas. Mas em relação à parte do balneário, claro que em tempos de treinos havia sempre aquelas brincadeiras saudáveis em todo lado, aí isso o pessoal não abdicava. Agora, em contexto de jogo, claro que nós tínhamos a noção que a responsabilidade era acrescida. Claro. Tu, dos teus tempos de formação, das equipas por onde passaste, e eras capitão, alguém que tenha sido aproveitado pelo Dinamo e que faça ainda hoje parte do plantel, que tenha estado nestas conquistas mais recentes do clube? Sim, tinha... felizmente, eu e mais uns colegas tivemos o privilégio, eu e mais 3 colegas tivemos o privilégio de poder ingressar à equipa principal. Aproveitámos a oportunidade ao máximo porque fomos reconhecidos de certa forma, e acho que correu bem para todos. Eles mantêm-se por lá ou também já saíram? Os 2 colegas de campo, os jogadores de campo que estiveram comigo nesse ano, um deles foi comigo para o Saavedra, agora esta época 24-25, o outro foi para a equipa de Pindelo, e o outro atleta em questão era guarda-redes e continuou lá este ano. Ok. Antes de passarmos ao Saavedra, vamos começar a fechar o capítulo do Dinamo. Tu também tens no teu currículo algumas participações no que diz respeito aos campeonatos universitários. São competições diferentes, se calhar não com tanta responsabilidade, mas onde tens resultados interessantes, pelo que me foi permitido saber, inclusivamente a nível internacional. Sim. Fala-nos um bocadinho sobre isso. O campeonato universitário, o pessoal da modalidade sabe que é muito enriquecedor. Se um jogador tiver a oportunidade de participar na sua equipa, independentemente do patamar em que ela esteja, acho que deve aproveitar porque é muito enriquecedor para o jogador, até porque nós convivemos com jogadores do mesmo campeonato que nós, inferiores, superiores, em que há muita qualidade. Se calhar algumas pessoas olham para o campeonato universitário como aquela situação de, digamos, para o convívio, e isso é bom, atenção, mas não é só isso, também há muita competitividade e é muito enriquecedor para toda a gente. Já agora fala-nos um bocadinho sobre a competição em concreto. Tu participaste no campeonato universitário, no Nacional? Sim. Resultados? No Nacional nós participámos, a minha primeira vez foi em Viana do Castelo, ficámos em 3º lugar. Nós tínhamos perdido a meia-final com a Universidade do Minho, que tinha uma equipa muito, muito boa. Depois nos terceiros e quartos... Não havia uma equipa da Universidade do Minho, antigamente, que disputava a primeira divisão? Era o Braga. O Braga tinha um protocolo com a Universidade, em que até o nome da equipa era Braga AUM, que é a Associação Académica da Universidade do Minho. Ou seja, dá para... Sim, e de certa forma eles se calhar tinham um protocolo, lá está, por ser da zona do Minho, tinham muitos jogadores que pertenciam ao Braga e era uma equipa com muita qualidade. E ias-me dizer mais qualquer coisa? Depois nos terceiros e quartos jogámos com uma equipa de Lisboa, com o Isqueté, nesse meu primeiro ano, e acabámos por ganhar e levar uma medalha para casa. E quem ganhou foi a Universidade do Minho? Quem ganhou foi a Universidade do Minho, na final. E depois consegues ir também no desporto universitário representar Portugal no estrangeiro? Sim, eu e os meus colegas de equipa fomos representar Portugal, não foi ao serviço da seleção, fomos representar Portugal na competição internacional, porque Portugal só tem uma vaga na competição. Foi na época... Mas foi a tua faculdade? Foi a minha faculdade, exatamente. A competição internacional de seleções tinha acontecido um mês antes. Um colega da nossa equipa até foi convocado e teve um bom desempenho. E esse torneio europeu foi realizado na Hungria. Tivemos acesso à competição por termos ganho nesse ano, no ano 23-24, a competição em Aveiro. Ficámos em primeiro lugar, jogámos na final contra o IPC, exatamente. E foi uma experiência... Foi onde, desculpa? Foi na Hungria. Na Hungria, ok. Quanto tempo é que passaram por lá? 12 dias. Dá para conciliar jogar com passear, conhecer aquilo e andar perdido na noite? Sim, nós fomos um dia mais cedo, pela questão dos voos, ficava mais barato. Fomos um dia mais cedo, tivemos estadia em Budapeste, a competição era deslocada, tinha 2 cidades, que era Debrecen e Miskolc. Miskolc era onde... digamos que era o palco principal. Debrecen foi uma cidade um bocado satélite de Miskolc,
porque na altura, um pouco tempo antes, a programação reparou que não dava para ter as competições todas lá, e a cidade de Bressan deu a mão para levar a competição para lá também. Tinha algumas modalidades lá, desde o futsal ao handball. Exato. Ou seja, era um evento de desporto universitário, não era só futsal, é isso? Não, tinha todas as modalidades assim relacionadas com o desporto universitário, Okay. desde handball, basquete, futsal, futebol, foi tudo lá. Sim, senhor. Pronto. Vamos, antes de entrarmos propriamente no Saavedra e agora no Barbarense, eu queria fazer uma pergunta mais ou menos direta, que é: foi muito difícil para ti deixar o Dinamo? Não vou mentir, foi complicado. Complicado no sentido, as pessoas sabem que é o meu clube de coração, o clube onde eu cresci, o clube... Emocionalmente foi complicado? Sim, emocionalmente foi complicado, mas ao mesmo tempo eu sabia que... E isto é o que acontece com muitos jogadores. Sair da zona de conforto talvez possa oferecer coisas diferentes, e eu achei que aquele momento era o momento certo para, de certa forma, dar um passo atrás para poder dar dois à frente, porque o facto de sair da zona de conforto trouxe-me coisas diferentes. Mas é uma decisão tua? Sair do Dinamo é uma decisão tua? Sim, é uma decisão minha. Foi unicamente minha, ninguém influenciou em nada. Claro que tinha conversas com os meus pais, com colegas e tudo, mas foi uma decisão minha. Saíste em busca de mais oportunidades, mais tempo de jogo também, se calhar? Sim, fui procurar algo diferente para também experienciar uma coisa nova. Lá está, o facto de sair da zona de conforto, se calhar potenciou-me umas coisas diferentes. Muito bem, então vamos para o Saavedra. O Saavedra Guedes é um clube, uma instituição que quem é daqui da zona e acompanha minimamente o futsal conhece, portanto tem algum histórico. Como é que surge a oportunidade do Saavedra? Eles falam contigo, já te conheciam antes, como é que surgiu isso? Sim, os dirigentes da equipa já me conheciam de anos anteriores, porque nós, na formação, o nosso adversário direto era o Saavedra Guedes. Tínhamos sempre bons jogos com eles. Já no meu primeiro ano de sénior eles tinham entrado em contacto comigo, e eu tinha falado que queria ficar no Dinamo, queria ter uma experiência como sénior no clube de coração. Mas nessa tua primeira época de sénior, o Dinamo era a segunda divisão nacional. Exato. E o Saavedra era a terceira divisão nacional. Ainda, na mesma? Sim. Okay. E agora surgiu outra vez a oportunidade de ir para o Saavedra, e olhei para as... Na mesma, na terceira? Exatamente. Olhei para as condições e achei que fosse o mais interessante para mim naquele momento. E como é que correu esta época lá? Correu bem. O objetivo da direção era garantir a manutenção, porque é a primeira coisa que se tem que focar é... A terceira divisão nacional é o primeiro patamar nacional? Sim, é? Sim. É composta por 3 divisões, mais a série dos Açores, em que o primeiro lugar de cada série tem acesso direto à segunda divisão e disputa o permanente campeão. O segundo lugar de cada série, mais o vencedor dos Açores, vai jogar o play-off, e o vencedor dos play-offs ingressa também à segunda divisão. Ok. E o nível competitivo, como é que achaste? É diferente da segunda divisão, normal, uma divisão abaixo, mas há muita competitividade, equipas muito interessantes, e já é um patamar assim durinho, já é um patamar em que há muita qualidade e muita competência para atingir novos patamares. O Saavedra não é um clube profissional, como é óbvio, terceira divisão nacional presumo que não, mas como é que era? Quantas vezes é que vocês treinavam por semana? Como é que a equipa técnica, qual era a dimensão? Qual era o grau, não sendo profissional, qual era o grau de profissionalismo deste clube? Sim, mesmo não sendo uma questão profissional, até porque nós no Dinamo não o éramos, acho que há uma grande aposta na equipa em questão e em todos os escalões em si. Mesmo não sendo profissional, eles apostam nos jogadores de forma mesmo convicta e trabalham de forma mesmo enriquecedora. A equipa técnica era composta pelo treinador principal, treinador adjunto, tinha fisioterapeuta, tinha massagista, tinha treinador de guarda-redes. E o público? Há ali outras modalidades importantes naquela zona? Ou o futsal é a principal? Como é que é ali? Não queria estar a dizer as neiras, mas acho que lá no clube, no Saavedra Guedes, eles também têm canoagem,
ténis de mesa e se não estou em erro, acho que já tiveram handball anteriormente. E clubes, e outros clubes na mesma terra? Assim, a disputar diretamente connosco, acho que ali na mesma região não tínhamos assim nenhuma equipa. As únicas equipas do distrito de Aveiro que participavam no mesmo campeonato que nós, porque nós éramos a equipa mais a norte da Série B, foi muito à base de Leiria. Claro. As equipas que participavam na mesma associação que nós era o Beira Ria, da zona da Gafanha, e tínhamos também o Cobão de Lobo. Ok. Vocês, esta terceira divisão, na vossa série, quem é que foi o primeiro? O vencedor da série foi o Viseu 2001, uma equipa com já esteve na primeira divisão muitos anos e está agora a criar um projeto para poder ingressar a esses patamares de novo. E vocês, falaste que o objetivo era atingir a manutenção, que foi atingida felizmente. Como é que, em que patamar é que acabaram por ficar? Qual foi Nós terminámos em quarto lugar, mas sim, o objetivo era a manutenção, e a certa forma, no momento que nós atingimos a manutenção de forma matemática, foi a 6 jornadas do final, e nesse momento só dependíamos de nós até para chegar ao primeiro lugar. Sabíamos que tínhamos adversários duros pela frente, desde o Viseu ao Amarense ou a ABC Nelas, também é um clube que costuma estar sempre em bons patamares, mas de certa forma, apesar do lugar em questão, o quarto lugar não é um mau lugar, porque é uma competição muito exigente, acho que foi uma época bem conseguida de nossa parte. Muito bem. Na terceira divisão, e para fecharmos aqui o capítulo da terceira divisão, falaste que são 3 séries mais a série Açores. Exatamente. Quem é que sobe? Sobe o primeiro de cada uma, depois eles disputam, como é que é isso? Sim, é o primeiro de cada série do continente, que é a série Norte, a série Centro e a série Sul. O primeiro de cada série sobe automaticamente à segunda divisão e tem entrada no apuramento campeão, para disputar o título da segunda divisão nacional. Sim. O segundo lugar de cada série vai disputar essas 3 equipas mais o vencedor dos Açores, que se não estou em erro são 8 equipas nos Açores. O vencedor dos Açores mais essas 3 vão disputar uma Final Four, na qual o primeiro classificado dessa Final Four sobe de divisão também. Muito bem, ou seja, sobem 4 então. Sim. Espetacular. Pronto. Tiveste várias oportunidades no Saavedra, ou seja, mais minutos presumo eu do que no Dinamo provavelmente. O balanço da época, pelo que eu percebo, é bastante positivo. E chegou agora o momento de dares outro salto. Portanto, vais aqui para o Barbarense. Como é que está esta mudança? Como é que eles te contactaram? Como é que surgiu isto? Esta mudança surgiu perto de terminar a época. É assim, eles contactaram-me ali perto de terminar a época. A decisão foi mesmo assim na parte final da época, porque queria levar até ao fim e queria me focar na época em questão que estava no Saavedra. Estava contente, estávamos determinados a atingir novos, porque mesmo a acabar a época ainda tínhamos possibilidade de crescer ali na tabela classificativa, e contactaram-me, o presidente do clube contactou-me. Eles tinham um jogo, que eles estão na segunda divisão nacional, tinham um jogo em Oliveira das Meias e iam ficar hospedados em São João da Madeira. Surgiu a oportunidade, o presidente, de ter uma reunião com eles. Falei com eles e as condições interessaram-me e agradou-me. Muito bem. Estamos a falar então, é de uma equipa dos Açores, segunda divisão, portanto é mais um passo em frente na tua carreira. Fala-me, portanto isto é muita coisa, tens 21 anos, não sei se ainda estás a viver com os teus pais ou não, mas és obrigado, já não dá para ir e vir todos os dias. Claro. Como é que vai ser a tua vida? Aliás, queria te perguntar antes disso outra coisa. Já foste lá a conhecer o local? Eu já estive lá na ilha em questão 2 vezes. Na minha primeira época comecei no Dinamo, joguei contra o Lusitânia e contra o Barbarense em questão. São 2 equipas da mesma ilha, localidades um bocadinho diferentes, que a Lusitânia pertence ali ao centro de Angra do Heroísmo, o Barbarense pertence a Santa Bárbara. Já lá fui, já vi as condições, sem sequer saber que ia um dia podia ir para lá. Estamos a falar que passaram quantos anos? 5? Desde que lá fui? Sim. Não, foi um ano e quê. Ok. Foi na minha primeira época que comecei. Ok. Então eles provavelmente já conheciam-te cá dessa altura já? Sim, eles conheceram-me de jogar contra eles, viram-me e tal. E quando falaram comigo agora, viram que
estavam interessados em poder cantar contigo. Exatamente. Muito bem, então tu vais-te mudar para Angra do Heroísmo. Como é que vai ser isso? Já sabes quando é que vais? Fala-me como é que vai ser a tua vida nos Açores. Vou para lá a meio de agosto, que é mais ou menos na altura em que começa a pré-época. Em relação ao sair de casa, de certa forma vou ter que ter mais responsabilidade, não é? Vivi sempre com os meus pais. Quando estavas na faculdade também vivias aqui? Sim, eu... Nunca foste viver... Não, lá está, eu quis sempre manter o futsal. Tento sempre conjugar tudo e faço esse esforço porque tanto gosto do que estou a fazer na faculdade como adoro o futsal e de certa forma não podia prescindir do futsal. Sei que agora o facto de estar longe de casa vai exigir uma responsabilidade diferente, mas isto também faz bem. Tu vais viver com outros jogadores? Como é que vai ser lá? Sim, vou viver com outros jogadores, mas tenho a sorte que... Também se não tivesse, lá está por uma experiência diferente. Tenho a felicidade de ter colegas meus lá, que jogaram comigo no futsal universitário, um deles é treinador adjunto e o outro é jogador. Ok. Então ao fim e ao cabo vais para fora, mas estás mais ou menos em casa, tens quem te acompanhe. Quais são os objetivos do Barbarense para a próxima época? Ainda falta, não é? Mas provavelmente eles quando falaram contigo apresentaram-te um projeto. Quais são os objetivos desta equipa na segunda divisão? O objetivo é a manutenção. Claro que funciona um bocado de a jogo, se pudermos chegar a algo diferente. Claro que não vamos deixar a oportunidade de cair, mas o objetivo certamente será a manutenção. Muito bem. Fala-me um bocadinho do esquema competitivo da segunda divisão. Estamos a falar de várias séries. O Barbarense está em qual série? Quem são os adversários? O esquema da segunda divisão ainda se mantém o mesmo na altura que estava no Dinamo. Há uma primeira fase, no qual as equipas são divididas em primeira série e segunda série. Se não estou em erro, são 12 equipas em cada série, ao todo 24. É a Zona Norte e a Zona Sul. As equipas dos Açores em questão estão ingressadas na Zona Sul e, curiosidade, a equipa da Madeira está na Zona Norte. Okay. De seguida, após o término da primeira fase, a primeira fase só se joga contra as equipas uma vez, ou seja, é feito um sorteio, tanto podemos jogar lá como cá. Se o jogo for cá, já não iremos lá. Os 4 primeiros classificados de cada série vão disputar o apuramento de campeão e para poder também de certa forma atingir a subida de divisão, e aí já é jogada 2 voltas. Ainda em relação à primeira fase, os 2 primeiros classificados da Zona Norte e da Zona Sul da primeira fase têm acesso à Taça da Liga, que é disputada por essas 4 equipas mais todas as equipas da Liga para cá. Muito bem. Pronto, está assim mais ou menos traçado. Queria-te só fazer ainda outra pergunta. Como é que foi a reação da tua família? Já percebi que tens uma ligação forte à tua família, tens o teu irmão, como é óbvio, os teus pais. Qual foi a reação da tua família ao saber que não só vais sair de casa, mas vais para um sítio onde não vai ser possível visitar sempre que lhes apetecer, não é? Como é que foi a reação? Eles ficaram contentes e, de certa forma, eles não quiseram influenciar a minha decisão. Claro que fazem sempre aquelas questões se eu estou parado, não sei o quê, mas acham que é uma oportunidade enriquecedora para mim, e eles também estão ligados ao futsal. O meu irmão joga no Dinamo, os meus pais são diretores do Dinamo. Qual é a escalão ainda que está o teu irmão? Juvenil, para o ano vai jogar nos Júniors. Nos Júniors. E os teus pais são dirigentes do Dinamo? Sim, os meus pais já são dirigentes do Dinamo. Se não estou em erro, entraram para a direção 1 ou 2 anos depois de eu ter entrado para o futsal. Acaba sempre por ser um arrastar. Sim, e o facto de eles estarem ligados ao futsal, eles entendem perfeitamente o que é que está em condição, em questão, as condições, e sabem que vai ser o melhor para mim. Tu, não falamos há bocadinho, mas tu participaste nos campeonatos académicos, porque obviamente estavas a estudar o quê? Eu estou a estudar, este ano a terminar a licenciatura em Educação Física e Desporto na Universidade da Maia. Surgiu a oportunidade de participar na equipa do futsal universitário. Já ouvia falar dessas experiências e via na televisão jogos de campeonatos universitários, e era algo que me interessava. Tinha bons feedbacks de colegas meus de anos anteriores que tinham ido para a faculdade, jogavam universitários. Surgiu a oportunidade de ir a um treino de captações, entrei na equipa e desde aí mantive-me na equipa até agora. Tu vais para lá então já com a licenciatura concluída?
Sim, era uma das coisas que eu tinha dito aos meus pais, porque não tinha referido aqui, mas esta questão dos Açores já tinha chegado no ano anterior, mas de certa forma eu não queria de forma alguma deixar a faculdade a meio, a prioridade estava aí. Os meus pais fazem um grande investimento para eu lá estar, e eu quero dar esse retorno, não ia deixar, no meu entender não fazia sentido neste momento deixar a faculdade em stand-by para poder ingressar nessa oportunidade. Senti que tinha que acabar o curso, as coisas estão a correr bem e felizmente chegou a oportunidade outra vez. Portanto, no fundo, achas que cada coisa tem o seu momento e esse é o momento de ir para fora. Sim. Para fora é como falava com a tua mãe, não vais para fora, mas é como se fosse. Foi mesmo isso. Achei que agora, se queria realmente embarcar numa coisa diferente, não é? Estar longe de casa, poder ir para uma equipa profissional, num patamar bom, quer agora, termino a licenciatura, tenciono fazer mestrado, vou colocar um stand-by na parte do mestrado, quando voltar, de certa forma vou apostar nisso. Quando voltar, ligamos exatamente à próxima questão, que pronto, estamos a entrar já na reta final. Quais são os teus objetivos a curto e longo prazo no futsal? Disseste agora quando voltar, portanto acho que não é difícil adivinhar, mas quando voltar faz-me perceber que não estás interessado em acabar a tua carreira no Barbarense. Não, o quando voltar é um bocado a falar na questão de casa. Claro, sim. O facto de estar longe de casa, há sempre aquela coisa de voltar. Claro que não sei o que é que o futuro dirá, não é? Mas quais são as tuas ambições a nível de futsal no curto e longo prazo? Assim, acho que... Não pensas nisso? Acho que eu agarro muito ao que é o dia-a-dia e assim à parte de um dia de cada vez, uma época de cada vez, e sempre às oportunidades que me dão. Não gosto muito de pensar assim a longo prazo, gosto de viver o momento em questão. Lá está, como eu referi, quando estava no Saavedra, decidi que tinha que terminar a época e depois aí pensar no futuro, porque gosto de viver as coisas no momento. Então, aquela pergunta clássica de entrevista de emprego que toda a gente faz, infelizmente, que eu acho que não faz muito sentido, que é, onde é que te vês daqui a 5 anos? Tu não fazes a mínima ideia, nem te interessa. Não sei, porque lá está, ainda por mais no mundo de futsal, a qualquer momento as coisas mudam, não é? E é um bocado por aí. Exato, muito bem. Pronto, olha, antes de entrarmos aqui na nossa fase final, tenho uma última pergunta para te fazer, depois tudo o resto tem a ver com coisas mais extra, futebol, futsal, neste caso. Tu olhando para trás, portanto, trajeto de formação concluído e já a jogar numa segunda divisão nacional, que conselho é que deixavas, que conselho é que deixavas ao Pedro de há 10 anos atrás? Acho que o conselho era aquilo que pensei e que fiz no meu processo de formação e há 10 anos atrás, certamente, que era, mesmo não tendo em algum momento oportunidade, lutar sempre e nunca desistir. O teu irmão, que também está no futsal, não é? Como disseste, ele olha para ti e procura esse tipo de conselhos, ou tu também tentas fazer isso? Como é que é isso? Assim, acho que de forma assim natural, ele olha para mim, se calhar como um exemplo, não é? Sou o irmão dele, é assim como ele olha para os meus pais, também no nível profissional olha para ele, olhamos sempre para os nossos como um exemplo, mas de certa forma não influenciei nada do que foi o percurso do meu irmão. Claro que certas coisas que aconteceram na época dele, ou assim pequenas coisas, falava-lhe e perguntava-lhe o que é que ele achava, ou ele entrava em contato comigo, mas eu sempre disse, às vezes colocava-lhe as coisas em cima da mesa e dizia-lhe, mas a última coisa que eu lhe dizia é sempre: a opção é tua, tu é que tens de tomar as decisões porque és tu que estás em questão, mas de certa forma te influenciei em nada, nenhuma decisão do meu irmão. Muito bem. Olha, normalmente há aqui depois uma fase final que é ao encargo do meu colega do Loureiro. Quem acompanha isto sabe do que é que eu estou a falar, em que ele faz aqui algumas questões mais extra, ok? Por respeito, eu não vou escangalhar o momento dele, portanto vou tentar fazer algumas, mas sem fazer as tradicionais dele, porque ele é que tem mais jeito para isso. Mas assim de repente, qual foi o balneário mais animado que tiveste até hoje?
balneário mais animado? Sim, de todas as equipas. Quando passaste, qual era aquela que tinha o pessoal mais bem disposto no balneário? Sim, posso dizer que todas foram animadas, mas se calhar, claro que não é para deixar ninguém de parte, mas acho que assim, as duas mais animadas, capaz de ter sido agora no Saavedra, tínhamos um grupo, tínhamos um balneário incrível. A faixa etária era muito próxima, os jogadores eram de idades próximas uns com os outros. Eram muito jovens, estive a ver o plantel no 00, não sei se os dados estão corretos, mas era um plantel realmente que um plantel jovem e foi dos balneários mais engraçados que tive. Ok, muito bem. Então, não sei se tens por hábito acompanhar filmes, séries ou coisas dessas, então vou tentar fazer aqui algumas das perguntas que o nosso Loureiro costuma fazer, sem escangalhar muito, que é, filmes ou séries? O que é que preferes? Séries. Preferes marcar um golo ou uma assistência? Uma assistência. Toda a gente da área de futsal sabe que eu sou o homem das assistências. Exato, muito bem. Então dá-me um exemplo disseste-me séries, uma série que tenha marcado. Série que tenha marcado. Assim, marcado, não digo tanto, mas se calhar aquela que gostei mais assim de ver, capaz de ter sido Outer Banks e La Casa de Papel, essas duas. Muito bem. Música no balneário antes dos jogos, sim ou não? Não, por acaso não ligo muito. Não? Mas é um ritual que vocês... Tenho colegas que gostam de ouvir a musiquinha deles e há quem leve coluna e, por exemplo, nós lá no Saavedra tínhamos coluna. Há quem queira pôr música, há quem não queira. Eu, por mim... Não tens um ritual? Digamos que eu até prefiro estar nas minhas, assim, sem grande burburinho, sem música. Não és daqueles que têm um ritual de, sei lá, usar sempre as mesmas meias ou sempre as mesmas boxers ou whatever, não tens essas superstiçõezinhas? Acho que não. Nós fizemos, não sei se conheceste, eu não me lembro agora, infelizmente. Nós tivemos uma série aqui no canal que era, acho que eram mesmo superstições, rituais, em que nós fomos falar com malta de várias modalidades sobre os rituais deles. Por exemplo, pessoal que tem que usar sempre os mesmos calções, ou sempre não sei o quê. E uma das pessoas era um guarda-redes do Dinamo, que eu não me lembro agora o nome, que aquilo era inacreditável. Foi o episódio mais longo porque ele tinha muita coisa. E ao meio campo, depois tinha que ir de costas, não sei o que, para a baliza. Se nos dou em erro, sei quem está a falar. Não me lembro do nome dele. Não era o Babas, o guarda-redes? Exatamente. Era. Temos um episódio com ele que aquilo ele começava a descrever, aquilo era inacreditável. Muito caricato, era. Mas tu não tens nada disso, então? Não, assim, tipo de superstições. Se calhar aquela coisa... tenho vários pares de sapatilhas, se calhar numa semana estou a treinar com umas sapatilhas, na quinta-feira que eu treino antes do jogo, treino com outras diferentes, correm bem o treino, se calhar levo as sapatilhas mas levo os 2 passos, se calhar esse tipo de coisinhas, mas agora aquilo de antes do jogo, esse tipo de superstições, baliza, campo, não tens nada disso. Tinha a única coisa, neste caso quando era capitão do Dinamo, tinha a convicção de escolher sempre a mesma cor na moeda, sempre que havia aquela cor eu escolhia aquela cor e ganhava quase sempre, mas de resto acho que nunca... Não tens nada? Não. Olha, pronto, vamos fechar. Se quiseres, deixa sempre um espaço final para o convidado deixar uma mensagem. Se quiseres deixar uma mensagem, por exemplo, a malta nova que olha que tem a ambição de chegar aos nacionais, que sabemos que não é... Pelo teu trajeto parece que é fácil, mas nós sabemos que não é, porque há poucas oportunidades para os jovens, cada vez menos, ou então uma mensagem para, eventualmente, até para os adeptos do Barbarense que vais representar para o ano. Estás à vontade para deixar uma mensagenzinha. Em relação à próxima época, quero dizer que podem esperar o melhor de mim, vou sempre dar o máximo por cada camisola que vista. E em relação às gerações mais novas, é para nunca desistirem e olharem sempre para as referências deles como um exemplo, e que o trabalho realmente, junto com o talento, mas o trabalho realmente é das partes mais importantes, e a resiliência de cada um de poder chegar a patamares acima. Muito bem. Olha, Pedro, muito obrigado por teres vindo cá. Muita sorte. É a terceira pessoa, agora já não é? Mas com um trajeto grande
ligado ao Dinamo que temos cá. É um clube muito importante aqui na nossa região e é sempre um prazer. Boa sorte lá no Barbarense e depois no trajeto, seja ele por onde for, no teu trajeto e também no profissional que estás ainda com o mestrado para fazer. Espero que da próxima vez que cá venhas já estejas a fazer o mestrado, que já esteja concluído. Sim, agradecer também o convite e espero que o vosso projeto também corra bem. Muito obrigado. Pessoal, a quem nos acompanha, muito obrigado por terem assistido este episódio. Tenho as redes sociais todas para seguir aí nos links que vão aparecer em baixo. Até à próxima.